Um dos piores arranques do ano nos mercados, a inflação nos Estados Unidos que continua em alta, um tombo no mundo das criptomoedas, obrigações do Benfica, isto e muito mais no Market to Market desta semana. Fique desse lado. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Market to Market, o programa semanal onde analisamos a atualidade económica e financeira. E como sempre tenho comigo aqui os meus companheiros de painel e começo por apresentar Pedro Lino. Olá, Pedro Lino, tudo bem? Olá, Bárbara. Bom dia. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme a hora que nos estejam a ver. E na Invicta temos Filipe Garcia. Olá, Filipe Garcia. Olá, viva, muito bom dia. Está aqui um cheiro a napalm com estes mercados todos em ebulição. Vamos ver se conseguimos resistir a isto. É verdade, isto andamos aqui numa verdadeira montanha-russa nestes últimos tempos. E por falar em montanha-russa, começávamos, Pedro, por isso mesmo que é, olhando para este arranque de ano, um arranque, já vamos aqui no quinto mês, como é que está a correr o ano em termos dos mercados, porque parece que este ano não está a correr assim tão bem, e que leitura podemos ter, sem ter aqui uma bola de cristal olhando para o futuro, não é? Mas o que é que podemos esperar do resto deste ano? Bem, nós estamos no pior início do ano desde há, salvo erro, 90 anos, desde 1932, ou seja, estamos perante um evento de uma correção bastante substancial. Anteontem estávamos a 16,3%, ontem com o fecho da sessão já estávamos quase a 17,5% de correção desde o início do ano no SP500. Isto tem múltiplas explicações. A mais óbvia de todas é que já no ano passado os índices estavam a lateralizar porque tínhamos a inflação que estava a subir. Nós dizíamos já de uma forma que não seria temporária, mas os bancos centrais ainda estavam a negar, mas a inflação já estava aí. Tínhamos já interrupções nas cadeias de abastecimento muito provenientes da China, o que também estava a originar constrangimentos no crescimento e, por sua vez, também na inflação. Depois, este ano, tivemos uma mudança, logo em janeiro, uma mudança de tom por parte da Reserva Federal, quando se percebeu que a inflação iria ser mais permanente, e percebemos que a Reserva Federal iria começar a subir de uma forma mais rápida as taxas de juros, mas depois também depois tivemos a guerra e a invasão da Ucrânia por parte da Rússia em fevereiro, ou seja, o que acelerou ainda mais a subida da inflação. Ou seja, nós temos aqui um caldo que realmente não é fácil, e há muitos anos que eu diria que não temos tantos fatores de incerteza. O índice SP500, como estamos a ver, está a 17,4%, mas o Nasdaq já vai quase a 30% desde o início do ano, 27,6%. Os mercados europeus também não têm sido poupados, embora de uma forma menos expressiva, mas com quedas em euros nos 15%, hoje vamos a 14% e tal por cento no DAX, mas basicamente são estes os fatores que estão a pressionar. Normalmente, nestes anos de fortes quedas, até ao fim do ano costuma existir uma recuperação. Eu sinceramente acho que ainda estamos com uma pressão vendedora, porque isto agora há eventos eu acho que os investidores que tinham produtos alavancados ou que estavam endividados, e mesmo fundos e ETFs que estavam alavancados, têm que se desfazer de muitas posições, e é isso que nós estamos a assistir, ao mesmo tempo que já não temos os bancos centrais tão com uma política tão acomodatícia e que já não vão suportar os mercados, porque a Reserva Federal retirou os seus estímulos, a compra de ativos mensais, o Banco Central Europeu também é dia 1 de julho, por isso é menos dinheiro que acorre ao mercado para poder suportar estas quedas. E agora o que se está a assistir é ao que se chama a desalavancagem. Muito dos excessos que se viveram estão a ser retirados. Acho que provavelmente a esta velocidade vamos ter um mínimo do ano até provavelmente ao fim deste mês, e depois vamos ter grandes volatilidades. O mercado ainda pode cair mais uns 5, 7%, mas acho que depois vamos ter volatilidade, mas
também não creio que isto possa continuar por aí abaixo por uma razão. Neste momento, estas quedas mais repentinas, na minha opinião, começam a incorporar um cenário de recessão por parte dos investidores. Isso significa que é uma das formas de tentar reduzir os preços, e que os bancos centrais, provavelmente a Reserva Federal, não tem medo, porque a economia americana ainda está bastante forte, mas eu lembro que as situações podem mudar de um momento para o outro, e eu continuo a achar que a Reserva Federal não vai conseguir subir tanto as taxas de juros até fim do ano, e que as coisas depois vão tender a acalmar. De qualquer das formas, neste momento o que se vê começas a assistir a alguns investidores assustados, não só pelo que se passa no mercado de ações, de obrigações também, mas depois já vemos ir mais à frente também nas criptomoedas, ou seja, é tudo. Filipe, como é que tu olhas para este arranque, mas que já é um arranque quase a meio de ano, e que leitura é que podemos fazer digamos, quase desta tempestade, não é? Perfeita, voltando a colocar o perfeito, obviamente, entre aspas, de todas estas condicionantes, e relacionando inclusivamente com os dados que continuam a sair da inflação, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Olho com interesse, porque são momentos verdadeiramente interessantes. O Pedro fez um excelente resumo de tudo aquilo que está a perturbar, digamos, a mente dos investidores. Nós já tínhamos dito o ano passado que o ritmo de subidas seria provavelmente impossível de continuar, e enfim, há muitos fatores aqui a justificar as quedas. Tentando ser aqui um bocadinho objetivo e falando em 3 tópicos muito, muito diretos, começando pelo facto da Europa ser efetivamente, ou estar a ser efetivamente um refúgio em termos de perdas a nível percentual, e se conseguires aí puxar aquela tabela das valorizações ou das desvalorizações desde o início do ano, falta aqui somar-lhe um efeito que é importante, que é o efeito cambial. Ou seja, nós temos aí o Dow Jones a perder 12,4%, S&P 17,5%, Nasdaq 27%, e temos, por exemplo, o Stock 50 a perder 15%. No entanto, e com dados deste momento, o euro-dólar está a cair 8,2% este ano. Portanto, se nós numa conta um bocadinho mal feita somarmos ali 8% ou 8 pontos percentuais, vemos que, afinal de contas, se avaliarmos em dólares, se calhar a Europa já não fica assim tão bem na fotografia quanto isso, e portanto temos sempre que introduzir o movimento cambial aqui. A mesma coisa para o Nikkei japonês, que está a perder, entre aspas, só 10%, mas o Yen está a perder este ano algures na casa dos 10%, mais ou menos. Portanto vai ficar tudo 10, 12%, vai ficar tudo ali na zona dos 20% de queda, e portanto é tudo muito semelhante. Ou seja, importante termos sempre em consideração que temos que olhar para as moedas nas quais os ativos são transacionados. O segundo aspecto que queria aqui ressalvar é que creio que faz sentido contextualizar um bocadinho os movimentos que já temos visto. Isto é, olhar para as perdas que já aconteceram nos índices americanos, por exemplo, e acabamos de falar nelas, portanto cerca de 17,5% dos S&P, 14% do Dow Jones, Nasdaq 27, 28, 29, e o Russell, que já está a perder mais de 30%, e o Russell, relembra, é o índice que cota as empresas de menor dimensão, e creio que faz sentido comparar com quanto estes índices colapsaram na primavera de 2020, quando a pandemia, onde tivemos também correções muito pronunciadas. E nessa altura o Dow Jones caiu de máximo histórico até a um mínimo 35% abaixo, o Dow Jones 38%, o Nasdaq 30,5% e o Russell 44%. Ora, o que é que isto quer dizer? É evidente que a história não tem que se repetir tal e qual, mas são boas métricas de comparação. E fico com a sensação que, sobretudo nos índices mais diversificados, ou seja, Dow Jones, S&P e os equivalentes nas outras geografias, nomeadamente o Stock 600, ainda há espaço para cair. E quando digo espaço, é espaço na casa dos 10, 12 ou até mais pontos percentuais. O que é que me parece que está a faltar nos mercados nesta altura? Porque nós sabemos muito bem, já andamos cá há anos suficientes para saber
que para haver uma inversão de ciclo, ainda por cima, sem haver ainda uma inversão de fundamentais, é preciso um período de capitulação, é preciso um período de medo extremo em que as pessoas olhem para a sua carteira e comecem a ter dúvidas, os chamados second thoughts, sobre o que é que eu ando aqui a fazer, se calhar o melhor era deixar-me destas coisas dos mercados, isto não é para mim, eu não percebo disto, aquela típica dúvida, medo, desespero que faz com que se atire a toalha ao chão, quer por questões mais de índole, vamos chamar psicológica, ou seja, da maneira como se reage, quer também por questões ligadas à forma como estão no mercado, nomeadamente as instituições mais alavancadas e que são mesmo obrigadas, mesmo que não queiram, a desfazer as suas posições. Portanto, aquilo parece-me, sobretudo, que está a faltar um movimento de capitulação, que, por exemplo, e falaremos disso, eu acho que neste momento estamos a assistir à aceleração em alguns ativos, vamos falar disso mais à frente, que já podem estar a pronunciar isso mesmo. Nós já estamos a ver isso nas criptomoedas a acontecer, portanto, casos, já falaremos, e já vemos, inclusivamente, em algumas ações e em alguns setores isso também a acontecer. Sobretudo nas ações mais tecnológicas, em fundos como o da ARK, enfim, uma série deles que também já está a suceder isso. Creio que ao nível dos índices mais diversificados está a faltar isso, faltavam os pesos pesados começarem a cair à séria e é isso que está a acontecer. O terceiro tema, eu sei que vou um bocadinho longo, mas creio que é importante, o momento de mercado também é importante, tem a ver realmente com a inflação. A inflação nos Estados Unidos foi divulgada ontem, enfim, a taxa homóloga continua acima dos 8%, mas já se nota ali alguma desaceleração e eu creio que nesta fase os números para os quais vale a pena olhar não são propriamente os números da homóloga, mas os números mensais, ou seja, tentar perceber até que ponto é que a inflação vai continuar a acelerar ou então se vai estar já a desacelerar. Eu creio que já vai estar a desacelerar e se quisermos isto acaba por ser coerente com aquilo que os bancos centrais pretendem, isto é, eles pretendem deixar a economia desacelerar para que a inflação caia. Creio que é esse o plano e creio também, para finalizar, que o mercado obrigacionista já nos vai mostrando isso mesmo. É algo que também vamos falar se calhar um bocadinho mais à frente ou já, se quiseres, mas podes ir, já depois se eu nota... passo para o Pedro, sim. Muito mas bem, aqui neste já se nota, estamos... Sim, isso é o gráfico dos rendimentos ou dos yields das taxas das obrigações americanas a 10 anos, os chamados T-bonds, que já se nota ali uma tentativa de correção, hoje isso está a intensificar-se, também se nota nas obrigações europeias um movimento semelhante e, portanto, o mercado começa a achar que seja por refúgio, ou seja, pessoas que estão a sair do mercado acionista e de outros ativos de maior risco e passam para as obrigações, seja porque começam a acreditar que os bancos centrais não vão ter espaço para subir assim tanto as taxas de juros. E com este passo ao Pedro, para não monopolizar a antena, peço desculpa. Sim, não tem problema, Filipe. Pegando aqui no que o Filipe estava a dizer e trazendo aqui e entrando aqui um bocadinho mais em detalhe, Pedro, quando nós olhamos para as ações growth, para as ações value, o que é que podemos ver, o que é que podemos esperar exatamente com estes números também da inflação nos Estados Unidos? Também achas que já olhando para os dados que efetivamente já chegámos ali ao pico, já vemos o pico e entramos neste período de desaceleração e olharmos aqui então um bocadinho para o que é que está a acontecer nas tecnológicas que foram as estrelas durante muito tempo, o que é que está a acontecer ao dólar, no fundo olharmos aqui um bocadinho nesta continuação do que estava o Filipe agora a falar. Sim, à medida que a inflação tem vindo a subir e que se percebe que a principal preocupação, pelo menos dos americanos, e ainda ontem Joe Biden disse que a principal preocupação era a inflação, percebe-se também ou percebeu-se que a Fed iria subir as taxas mais depressa do que se pensava. Ora, eu acho que provavelmente está a atingir os 2,5% este ano, mas isso é uma alteração substancial aos modelos de valorização quando há cerca de um ano e meio as taxas a 10 anos nos Estados Unidos chegaram a 0,6%. Por isso, as empresas de crescimento têm agora prejuízo e que têm cash flows futuros, ou irão ter cash flow positivo dentro de 5 anos, ou algumas dentro de 10, ou outras muito mais lá para a frente. Esta subida da taxa de juro implica que o valor futuro, o valor presente do que eu vou receber mais à frente vale menos.
E é esse ajustamento, e esse forte ajustamento que está a ser feito nas empresas de crescimento, é uma revalorização das ações. Mas, por outro lado, também existe aqui um perigo, é que foi a política monetária a taxas zero e negativas na Europa, permitiu muita disrupção e que houvesse muito dinheiro, uma parte esbanjado, outra parte bem investido, outra parte, há excessos como em tudo. E o facto de agora se retirar tão depressa os estímulos, que a minha surpresa é essa, porque sempre achei que os bancos centrais iriam retirar os estímulos, e falámos aqui várias vezes, agora de uma forma gradual, para também não criar uma recessão. A minha surpresa está a ser na velocidade com que o mercado ajustou, que no fundo em 4 meses ajustámos uma subida de juros de quase 2,5% ou 2,5% nos Estados Unidos, e na Europa já vamos com 1,5%, e isto sim pode impactar tudo o que cria-se a continuação do dinheiro a fluir para empresas de disrupção, empresas até de energia renovável, porque nós estamos perante uma transição energética, mas são precisos investir bilhões para que isso se materialize. Ora, não vamos conseguir que os investidores comprem ações de empresas de energias renováveis se o mercado virar e estiver completamente negativo, e como o Filipe disse, as pessoas começarem a dizer isto não é para mim, porque é preciso também investir dinheiro na transição. E depois já sabemos, em épocas de subida de taxas de juros, os custos de financiamento sobem, muitos projetos provavelmente são avaliados de forma diferente e têm custos superiores, e por isso eu acho que as empresas de crescimento estão a ser penalizadas, mas não é só isso que pode estar aqui em causa. Cuidado, muitas vezes, com os extremos. E o que tem servido de refúgio são as ações mais defensivas, como as da alimentação, as de bebida, produtos de consumos pessoais, em relação às empresas mais cíclicas. Se olhássemos em relação às tecnológicas, então iríamos ver uma disparidade muito superior, mas o refúgio neste momento, ou as empresas que tinham sido, normalmente chama-se a economia tradicional, tinham sido mais prejudicadas ou que não tinham subido tanto, estão agora a beneficiar desta rotação e desta saída dos investidores, e também é natural, porque, por exemplo, a alimentação ou há determinadas indústrias mais defensivas que conseguem repassar mais os preços e a subida de preços para os consumidores, porque ninguém vai discutir se um cabaz agora custa 100 euros e amanhã custa 110, quer dizer, podemos até redefinir o que aquele cabaz de alimentação tem, mas vamos continuar a consumir, e é essa rotação que nós estamos a olhar. Por outro lado, nesta turbulência toda, o que temos vindo a assistir é que o dólar está a atingir máximos de quase 20 anos, já falámos aqui, já tínhamos falado há 4 semanas contra o iene japonês, mas mesmo contra o euro estamos aqui num suporte que, se quebrar, que é um 0,5, está agora entre um 0,4 e um 0,5, se realmente confirmar, então podemos estar a falar do euro abaixo da paridade. E isto só quer dizer uma coisa, é que há anos que se fala que o dólar vai acabar e que o dólar como moeda de pagamento e de refúgio, etc. E aqui está o dólar, a moeda mais forte do mundo, e todas estas incertezas que agora vamos ter no mercado também das criptomoedas, porque tinha a ver com pagamentos, isto acaba por beneficiar o dólar, porque no fim de contas o que os agentes económicos querem é algo estável para transacionar, porque eu não posso comprar um carro, ou então há 2 semanas, quem comprou a casa em Braga por 3 bitcoins, se não se vendeu os bitcoins rapidamente, ficou sem 30% do valor da casa. Por isso há que ter a noção destas oscilações e da possibilidade de perda de valor, e o dólar neste contexto todo costuma e está a ser reforçado. Filipe, perguntava-te só um comentário do dólar antes de passarmos de fiat para cripto. É a velha história, realmente. O dólar é sempre tido como uma moeda, como tendo uma hegemonia que vai acabar. Eu costumo dizer que mais século, menos século, sou capaz de ter razão, mas penso que não é para já. Também é importante dizer que os Estados Unidos, dentro deste conflito
que se passa aqui na Europa acabam por ser dos principais beneficiados, há que dizê-lo com frontalidade, como dizia o outro, porque não só estão mais afastados do ponto de vista geográfico, como apresentam ainda uma economia mais forte, como ainda por cima conseguem colocar para agora e para o futuro uma parte importante do seu gás gás de xisto, não é? Que vão poder colocar na Europa, eliminando um concorrente importante. E, portanto, olhando para tudo isto, se olharmos para os vencedores e perdedores deste conflito, os Estados Unidos parecem estar realmente em melhor posição, até porque a própria China, neste momento, está com dificuldades do ponto de vista económico. Ainda ontem foi feita mais uma revisão em baixa do crescimento para este ano. Não há dúvidas que há ali dificuldades, e o dólar está aí para valorizar, e concordo. Eu acho até que esse suporte a um 0,5 terá sido quebrado hoje. Nós temos um suporte adicional a um 0,360, que foi um mínimo também no passado, mas confesso que parece-me que a atratividade do valor da paridade, ou seja, um dólar igual a €1, aquele magnetismo que esse nível tem, poderá vir a ser mesmo mais forte, e portanto não nos podemos surpreender se virmos o dólar na paridade face ao euro. E creio que isto faria sentido, sobretudo se fosse num contexto da tal capitulação que creio que ainda falta nos mercados. Muito bem. E falando em paridade, temos que falar de algo que aconteceu nos últimos dias, referente aqui a uma paridade entre uma criptomoeda e uma stablecoin. Estamos aqui a falar do protocolo Terra, o protocolo Terra que conta com duas moedas, a Luna e uma stablecoin, UST. E houve aqui um problema. Perdeu-se a paridade, pegando aqui nas palavras do Filipe, perdeu-se aqui a paridade, entrou-se aqui numa queda. Questiona-se se será o final deste protocolo e desta criptomoeda, mas Filipe, perguntava-te, muitas vezes as stablecoins, por terem um lastro, não é? E para explicar às pessoas, e pedi-te também isso, por terem um lastro, uma paridade de 1 para 1 relativamente a uma moeda, como por exemplo o dólar, no caso da UST, ao contrário de outras moedas como a USDT, em que tem um lastro de 1 para 1 com o depósito do dólar no banco, nós estamos a falar da UST, que perdeu a paridade, perdeu o PEG, o facto de ser uma moeda algorítmica, não é? Que está correlacionada com Luna, e que por cada criação de uma moeda UST é queimada aqui uma Luna. Isto é difícil para algumas pessoas tentar simplificar. É queimada uma Luna. Filipe, perguntava-te aqui, primeiro, para explicar aqui aos nossos espectadores o que é que aconteceu, e isto que acabou por ter um impacto em todo o mercado de criptomoedas, e que pode provocar aqui uns danos colaterais ainda consideráveis. Sim, e eu focaria até mais nisso, ou seja, o que aconteceu exatamente ao certo, do ponto de vista técnico, ainda não é muito claro, porque há quem diga que foi um ataque, não um ataque do ponto de vista de hacking, não é? Mas um ataque financeiro, como por exemplo Jorge Soros fez à Libra em 1992, que também tinha uma espécie de paridade. Eu acho que até vale a pena começar por aí. Na altura não é que a Libra tivesse uma paridade, mas estava dentro do mecanismo de taxas de câmbio do sistema monetário europeu, que é uma espécie de paridade, ou seja, obrigar a uma certa estabilidade da moeda. O escudo também chegou a estar e também chegou a ter que ser desvalorizado por causa disso, mas temos às vezes outras moedas que têm paridades face ao dólar por parte de bancos centrais, ou seja, coisas que não têm nada a ver com criptomoedas, mas que para funcionarem tem que haver uma certa confiança, ou bastante confiança, de que aquela paridade se vai manter, e que caso haja algum problema haverá um banco central que irá defender essa paridade, no caso em concreto vendendo dólares e comprando essas moedas. Pronto. No caso das criptomoedas e deste projeto em particular, a situação, para simplificar mesmo muito, não é muito diferente, no sentido em que, digamos, os detentores deste protocolo, deste projeto, tinham uma grande quantidade de Bitcoin
em mãos, que lhes permitia, sempre que necessário, ou seja, se houvesse uma oferta muito grande das USTs, irem ao mercado e comprarem USTs vendendo bitcoins. Aquilo que terá acontecido é que foi testada essa capacidade de manter essa paridade, a partir de determinado momento não foi possível garantir essa paridade e é evidente que a confiança então nessa moeda implodiu. Para mim isto é importante neste sentido. Eu não sei se essa paridade vai ser ou não reconquistada neste momento. Aliás, nós ontem tivemos essa moeda a cotar na casa dos 20 cêntimos, 20, não sei exatamente o valor, depois chegou a 80, hoje está a 50, portanto está extremamente especulativo. Não sei se vai voltar a ter essa paridade ou não, parece-me difícil, para ser franco. Parece-me é que a Luna e, portanto, os detentores do projeto, vamos chamar-lhes assim, esses sim, isso implodiu e nunca mais voltará aos valores que estava. Mas o que me interessa mais discutir são os tais efeitos colaterais e que eu dividiria em duas partes. Se calhar 3, mas pronto, 2 partes. Primeiro aqui é o conceito de stablecoins ligado às criptomoedas fica claramente colocado em causa. Isto já era uma crítica que era apontada por muita gente, incluindo o Mohamed, que sempre achei que era difícil manter esse tipo de paridades e que até de certa maneira viola um pouco o espírito daquilo que é as finanças descentralizadas e portanto a partir de agora o conceito fica colocado em causa e mais importante do que isso, os próprios reguladores quando olharem para este tipo de moedas vão ter ainda mais cuidado ao analisar este tipo de projetos, e não foi à toa que o Facebook abandonou o projeto Libra, que pretendia precisamente ser uma stablecoin. Não terá sido à toa que isso aconteceu. Segunda implicação, no mercado propriamente dito. Este tipo de intervenção que a Luna fez obrigou a uma venda bastante massiva de Bitcoin no sistema, provocando uma queda adicional da cotação da Bitcoin, mas sobretudo lançou um pouco o pânico em todo o resto do mercado. Nós temos moedas absolutamente centrais no universo cripto, como o Ether, a cair mais de 20% num só dia. Isso não é um movimento qualquer, e tivemos outras como a Ripple, como a Monero, enfim, outras também aqui na casa dos 20% e mais, e lá está, a começar um processo que, na minha opinião, é de capitulação, que ainda não está, digamos, concluído, mas que poderá ser o prenúncio do fim das quedas, só que ainda falta. E quando digo que ainda falta provavelmente muito. E o terceiro aspecto, ligado a este, é que com a diminuição do mercado de criptomoedas, com a diminuição de transação, com a diminuição de valor, isto coloca uma pressão adicional sobre, digamos, os vendedores de picaretas deste mercado, nomeadamente as bolsas e os corretores ligados a este mercado. E, portanto, aquilo que já temos é, para além dos resultados abaixo do esperado e de avisos relativamente a resultados futuros de empresas como a Coinbase, temos já até rumores de que essas empresas possam mesmo vir a ter dificuldades de liquidez. E lá está, quando uma notícia como esta da Bloomberg aparece aquela palavra maldita chamada bankruptcy, é evidente que isto, ou quando aparece o CEO a dizer que não vai entrar em insolvência, são duas palavras quase proibidas de se ler numa notícia ligada a uma empresa, porque mesmo que evidentemente a situação seja sólida, as dúvidas ficam lá. E portanto, mas lá está, este tipo de sentimento, este tipo de palavras, este tipo de dúvidas, este tipo de desgraças é absolutamente coerente com processos de capitulação, e é por isso que eu acho que nós estamos aí. E é engraçado porque ainda ontem eu estive e temos estado a falar mesmo aqui fora do programa todos, e estive a falar com muitas pessoas ligadas também ao mundo de criptoativos e a perguntar se era o fim da Terra, não é? Isto de repente parece apocalíptico, não é? Dizer isto, mas do protocolo... Se não é pela Rússia, é pelas criptomoedas, não é? Ai, meu Deus. Mas do ponto de vista de protocolo e de facto há quem considere que sim, que provavelmente pode ser, mas é e Pedro, passava-te para ti e pedi um comentário relativamente a estes efeitos colaterais, sobretudo, e centramos aqui mais nestes efeitos colaterais que um caso como este acaba por ter no mercado e por ter no sentimento não só dos investidores e muitas pessoas, inclusivamente sem literacia financeira. E é engraçado porque eu ontem falava com uma pessoa
que é um grande expert nesta matéria, e falávamos sobre isso, sobre a falta de literacia financeira até nas pessoas para a avaliação de risco dentro das stablecoins, porque aquilo que eu estava a falar de haver a tal paridade e ter um lastro depositado no banco é diferente de termos aqui uma parte algorítmica, mesmo assim, independentemente e obviamente do que o Filipe estava a dizer, que faz todo sentido. Mas as pessoas não têm mas também tens que acreditar que o depósito está lá, não é? Sim, é verdade. Tem muitas coisas que se lhe diga. Claro, mas do ponto de vista, imaginando que sim, não é? Partindo desse pressuposto, aquilo com que eu me deparo, falando com pessoas, e o investidor de retalho comum, o pequeno investidor, não tem o conhecimento para fazer essa avaliação do risco. E a verdade é que muitas vezes, muitas pessoas que nunca investiram em nenhuma classe de ativos na vida, entraram em criptomoedas sem ter uma real noção do risco. E não é dizer aqui, não estou de longe do meu ponto de vista, e acho que nenhum de nós, a diabolizar o mercado de criptoativos, é simplesmente chamar a atenção para o risco, que muitas vezes não se tem. Olha, e antes de passar ao Pedro, só um pormenor que acho que era importante dizer, é que a situação acaba por ser pior, porque normalmente quem transaciona em criptomoedas, quando acha que o mercado cripto está em bear market, ou seja, que vai cair, uma forma elegante de sair do mercado, em vez de sair totalmente, é mudar de moedas como a Bitcoin, como a Ether ou outras altcoins, para as stablecoins. É uma espécie de fazer é uma espécie de sair do mercado, não é? O que significa que estava muita gente refugiada por causa destas quedas recentes nas stablecoins todas e também na UST. Portanto, acabou ainda por ser pior por causa disso. Sim, muita gente a fazer staking, não é? Quase numa alternativa, e eu via isto em pequenos fóruns, não é? É uma alternativa ao depósito. E de repente nós estamos a falar de riscos diferentes, não é? Ou seja, sim, o conceito de eu deposito uma parte das minhas criptomoedas e tenho uma rentabilidade e um retorno sobre isso é semelhante, mas eu às vezes tinha esta noção de que as pessoas não compreendiam que, ok, vou entender o mecanismo, mas o risco não tem nada a ver. Pedro, passava-te a palavra. Não, eu acho que, resumindo, vocês falaram quase tudo, mas a história acaba por se repetir em todos os mercados. E o que nós tivemos, na minha opinião, foi uma bolha astronómica, né, porque todos os projetos, independentemente de sejam bons ou não, toda a gente queria comprar, independentemente de saber o que é que estavam a comprar. E eu acho que houve aqui os investidores de retalho entraram fortemente e compraram a ideia das criptomoedas depois de muitos anos de valorização, porque uma grande parte era eu acho que era por também ganância e ver os amigos que ganhavam. Bem, se os amigos ganham, então eu também quero comprar. O que é que estás a comprar? É Luna, Dogecoin, e toda a gente ia atrás. E infelizmente a história, os mercados acabam sempre por funcionar, e o que nós estamos a assistir é o mercado a funcionar. Não houve até hoje, pelo menos que eu me lembro, um PEG que se tenha aguentado, seja contra o franco suíço, seja contra até o ouro em Bretton Woods. Tudo quando se fala em PEGs, em ligações entre moedas, é de fugir, porque aquilo, mais ano, menos ano, acaba por dar torto. E aqui o que eu acho é que eventos como este, ou de quebras de criptomoedas ou de links de PEGs, cria um evento de confiança, não só no ambiente das criptomoedas, mas depois um pouco por todo lado, porque muitos investidores que tinham criptomoedas e ganharam muito dinheiro também estavam a diversificar ou tinham outro tipo de ativos. E o que nós muitas vezes, o que eu vejo é que depois vende-se tudo, porque é o efeito de proteção. Mas aqui eu acho que interessa muito referir que nestes últimos anos, e nós falámos isto várias vezes, isto para mim era uma bolha de tal forma que existiam esquemas de toda a forma. Como é que nós também vemos que há uma bolha? É quando qualquer pessoa que não entende nada ou melhor, vou reformular. Como é que sabíamos que a bolha do imobiliário era uma bolha? É quando as pessoas deixavam o trabalho de entregas de pizzas e de vendedores de automóveis e que iam vender hipotecas. Não pode. E aqui era a mesma coisa. Toda a gente ia vender criptomoedas e apareceram, e nós falámos aqui imensas vezes, nas páginas de Facebook, nos esquemas fraudulentos, tudo a vender promessas, seja de criptomoedas, que aquilo no fundo não acabavam de ser esquemas piramidais, ou outros que são lançamento de projetos que na realidade não valiam nada. E isto aqui, mais uma vez, é
Nós, para investirmos em alguma coisa, temos de saber minimamente o que é que aquilo vai produzir ou qual é o objetivo final, e temos que estar conscientes dos riscos, sejam para cima, sejam para baixo, ou seja, mais uma vez, também não é contra as criptomoedas, acho que têm um papel e vão ter um papel no futuro muito relevante, mas é a tecnologia em si. Eu acho que isto foi uma mudança. Agora, é preciso que a infraestrutura também se adapte. Isto é como a realidade virtual. Isto vai tudo surgir nas nossas vidas, mas a infraestrutura demora. Toda a sociedade demora a adaptar-se. Eu acho que houve aqui foi um entusiasmo generalizado. É o limpar, não é? Nós que estamos nisto. Eu estou a ouvir o Pedro, pá, isto é exatamente a mesma conversa sobre as tecnológicas em 2000 ou seja, é sempre assim, ou seja, há momentos de euforia, há momentos em que é preciso limpar, e depois é mais fácil falar sobre estas coisas quando as coisas já estão a cair, que é esse exatamente o totobola à segunda-feira, não é? Não é isso. Por acaso nós tentamos sempre fazê-lo, antes, porque nós estamos fartos de falar sobre estes temas. Aliás, acabei de me atravessar hoje com duas coisas, a dizer que a capitulação nas ações ainda não aconteceu e que a das criptomoedas ainda está a meio do caminho. Portanto, quer dizer, a malta até se atravessa aqui com algumas previsões. Mas na tentativa de ajudar as pessoas, como é óbvio. Não, com certeza que sim. A ideia, mas acho curioso, porque acho que este discurso que o Pedro está a ter e com o qual eu me revejo a 100%, reflete precisamente este tempo que estamos a viver agora de dúvida, e é isso que é curioso. Sim. É isso que é curioso. Agora não há dúvida que o que não presta vai cair e nunca mais se levanta, isso é certo. Sim. Isto é tecnologia, não é? Eu gosto de olhar para todo este mundo de criptoativos, não só de criptomoedas, NFTs, isto é tudo novo, isto é tudo tecnologia. Há milhares de projetos a surgir todos os dias, a maioria deles não vai dar rigorosamente nada, é verdade, e há outros que podem vingar e que vão vingar e que fazem sentido, que as pessoas podem considerar como ativo a ter na sua carteira. Se é para toda a gente, não é para toda a gente. Se é para algumas pessoas, é para algumas pessoas. Mas, olha, como Diogo Mónica, cofundador da Anchorage Digital, o primeiro banco regulado a nível federal nos Estados Unidos, dizia no Investidor em Ação. Quem não esteve no Investidor em Ação perdeu grandes coisas, é verdade, mas mencionava que é olhar muitas vezes para os projetos do mesmo modo que uma capital de risco. Okay? Com investimento em capital de risco. E portanto, se eu para fazer um investimento de capital de risco eu vou avaliar um conjunto de premissas, eu devo fazer exatamente a mesma coisa quando eu quero meter o meu dinheiro num projeto. E pronto, e vamos encerrar, porque já vimos que todo este mundo... Diz. É que mesmo quando agora o Filipe realçou algo muito relevante, que é a bolha tecnológica no ano 2000. Aquilo explodiu, e realmente houve muitas empresas que faliram, mas, por exemplo, uma das que se pensava que se tinha dúvidas em aguentar era a Amazon, e ela, 20 anos depois, ou 10 anos depois, lá foi. Porquê? Porque depois criou 18 anos com prejuízo. 18 anos com prejuízo. Ou seja, não quer dizer que isto agora vai tudo para o buraco, mas é uma seleção natural que é normal. Exatamente. E antes de passarmos aqui para a nossa próxima rubrica, falarmos aqui da emissão de obrigações do Benfica. Temos aqui uma emissão de obrigações, o Benfica vai emitir 40 milhões de dívida, vai pagar um juro de 4,6%. Pedro, começo por ti. Ia ser para o Filipe, mas... É para o Filipe, então vamos ao Filipe. Não, é uma provocação, eles andam aqui. É coisas de clubes, vocês não estão a ver. E que o prazo de subscrição decorre de 16 a 27 de maio. Pedro, pedia-te aqui então para explicar o que é que está aqui em causa, no fundo desta emissão, de quanto é que vai ser, e resumir aqui um bocadinho em que é que consiste esta emissão da SAD do Sport Lisboa e Benfica. Basicamente são 40 milhões de euros, pagam 4,3%, e se insere-se no programa também que o Benfica tem tido nos últimos 10 anos, à semelhança das outras SADs, de procurar um financiamento alternativo ou diversificar as suas fontes de financiamento no mercado, ou seja, não concentrar tudo em dívida bancária e em crédito bancário,
até porque alguns são-se lembrar do totonegócio e das reestruturações e dos apoios e dos perdões que foram dados aos clubes. Por isso, a partir de cerca de 10 anos, os clubes também começaram a procurar diversificar e acho que fazem bem não depender tudo de uma fonte de financiamento. Eu acho que aqui, mais uma vez, também como fizemos no alerta para a emissão do Porto, a referir que, os investidores têm que ter cuidado se efetivamente vão ganhar dinheiro ou não, tendo em conta comissões e montantes mínimos, isso só ainda cada intermediário financeiro, cada banco é que podem saber. E depois também, mais uma vez, se algo paga 4,3% é porque também tem mais riscos associados. Historicamente o Benfica também sempre pagou, tal como o Porto, em Portugal só houve um caso que foi o Sporting que adiou e foi salvo por 6 meses, ou seja, historicamente não temos nenhum incumprimento, pelo menos os 3 grandes. Agora, mais uma vez, quando se paga 4,6%, há pouco tinha dito 4,3%, 4,6%, fica a correção, significa que os riscos implícitos, seja do negócio, seja do pagamento, estão aí. Mas, mais uma vez, historicamente nunca aconteceu nada. O que eu acho é que as pessoas, quando investem, têm que olhar primeiro se vão ganhar dinheiro e depois também investir de uma forma diversificada. Não se pode olhar para os 4,6% e pôr 100% do nosso património nisto. Mais uma vez, eu acho que se a taxa é alta é porque o risco também existe e, existindo risco, temos que considerar num portfólio diversificado. Filipe, depois do Porto, agora Benfica. Esta emissão é algo que te surpreende ou é natural em termos aqui quase de revolving de dívida? Ora bem, não começaste mal a frase, não é? Portanto, depois do Porto, o Benfica. Mas até vem às riscas, não é? Mas hoje tinha que ser. Mas falando a sério, a emissão em si é absolutamente normal, o Pedro explicou bem, acho que faz parte da boa gestão financeira e da diversificação de fontes de financiamento, nada a dizer relativamente a isso. O histórico do emitente é positivo. Eu creio que o Porto SAD também teve um adiamento de 6 meses. Em ambos os casos, Porto Sporting foi aprovado pela Assembleia de Obrigacionistas e por isso não constituiu um incumprimento tecnicamente. Eu creio que aqui a questão coloca-se, como o Pedro disse bem, no peso das comissões e impostos na rentabilidade. Portanto, isto não é um investimento para 1.000 euros nem para 2.000 euros, porque senão as pessoas vão perder dinheiro, ponto. Mesmo que o emitente pague, mesmo que o Benfica pague as obrigações. Chamaria a atenção para um tema relativamente à taxa de juros. Os 4,6%, e isto é muito curioso como as coisas mudam, os 4,6% são um pouco abaixo daquilo que o Porto pagou recentemente de 5,25%, mas pronto, são comparáveis. O que não é muito comparável é a realidade, ou o contexto em que se inserem. Enfim, um investidor consegue comprar obrigações em euros de empresas ali entre o investment grade e a high yield. Eu vou dar um exemplo, não é para aconselhar nada, mas foi um caso que eu vi. Para prazo muito semelhante, a Pemex mexicana paga mais ou menos isto. Ou seja, eu não estou muito certo que estes 4,6 sejam uma taxa alta, tendo em conta as especificidades do emitente e do negócio no qual está inserido. Porquê? Porque realmente quando o Porto faz a emissão nós ainda não tínhamos tido o disparo nas taxas de juro implícitas, ou seja, nos yields que agora tivemos. Ou seja, o investimento, apesar dos prazos serem muito parecidos, não é? No momento de tomada a decisão, a obrigação do Porto era bastante mais atrativa em termos de juro, em termos relativos, face às alternativas que existiam no mercado naquele momento, do que aquilo que existem hoje no mercado. Agora, lá está, também depende um bocadinho de qual é o público-alvo. Se for o retalho, é evidente que também não tem nem essa capacidade de análise, ou se calhar nem sequer acesso a investir em obrigações de emitentes internacionais, não é? E aí a comparação não se coloca. Mas para investidores institucionais, e há uns quantos que entram nestas obrigações, eu teria alguma dificuldade em acomodar, tendo em conta a taxa de juros, porque, como digo, a Pemex é um exemplo, claro que não é uma empresa isenta de risco, mas seja como for, aliás não há nenhuma, mas seja como for, estamos com os preços de petróleo que temos, estamos com, por exemplo, o governo mexicano com posição fiscal bastante interessante e, por comparação, parece-me, a mim, menos arriscado, não é? E, portanto, eu acho que estes 4,6, se fossem há 3 meses atrás, era uma taxa muitíssimo atrativa. Neste momento, em termos de empresas que estão ali na parte pior do investment grade e na parte melhor do high yield,
mas são empresas com rating, coisas que estas empresas em Portugal, as SADs, não têm. Enfim, acho que não compara tão bem, é um pouco isso. Muito bem. E agora é tempo do nosso Em Destaque. E para destaque esta semana temos Apple. Pedro, porque é que nós destacámos a Apple como ativo da semana? Porque a Apple esta semana perdeu um troféu que mantinha nos últimos 2 anos, que perdeu o título da empresa com maior capitalização bolsista, ou seja, com maior valor em bolsa, e perdeu para a Saudi Aramco, que é a empresa de petróleos da Arábia Saudita, que ultrapassou em termos de valor em bolsa a Apple, que este ano a Apple está a ter um desempenho negativo, e a Saudi Aramco, com a subida do preço do petróleo, está a registrar subidas, talvez, de 18% no mercado. Por isso houve aqui uma inversão que foi tecnológicas a corrigir e no fundo, a serem prejudicadas pelo que falámos, que é a compressão dos múltiplos, a subida das taxas de juros, e ao mesmo tempo com a subida enorme dos preços do petróleo que ocorreu este ano, a Arábia Saudita, a empresa de petróleos da Arábia Saudita, irá ter um lucro recorde. Também, já agora, tu estás a mostrar este gráfico do crescimento. A Apple, não é que existe nenhum problema com a Apple, ela vai continuar a crescer, provavelmente irá crescer um pouco menos do que tem crescido nos últimos anos, mas aqui é mesmo uma questão também de subida das taxas de juros, e esses, por exemplo, 6,56 dólares que estão previstos para 2023. Ora, uma coisa é descontá-los a taxa de 1%, outra é descontá-los, por exemplo, a 3 ou 2 ou 3%. Mas se olhássemos isto em termos de futuros até 2030, vemos um efeito que é um efeito relevante e que falámos, e por isso é a conjugação dos dois fatores. Filipe, como é que tu olhaste para este perder, não é? Que é um marco, não é? Para a Apple, deste primeiro lugar. Sim, eu olho mais para a Apple propriamente dito. Acho que a comparação com a Saudi Aramco faz sentido do ponto de vista, como é que é dizer, anedotal da coisa, ou seja, de ser uma referência, mas não, em termos económicos mostra apenas essa rotação, lá está, das tecnológicas para a energia. Mas eu diria sobretudo o seguinte, que é another one bites the dust, ou seja, nós tínhamos aqui um conjunto de empresas das maiores que ainda estavam a segurar os índices e que, entre aspas, faltava cair e que estão agora a cair. Nós hoje agora até tivemos uma notícia negativa, adicional, que foi o facto da Foxconn, que é um dos seus principais fornecedores, estar com dificuldades em fazer entregas devido às contingências relacionadas com a Covid-19 na China, e isso é um cenário adicional de preocupação, porque já há problemas do lado da procura, com a inflação mais alta, com a menor confiança por parte dos consumidores, e se ainda por cima haverá problemas de entregas, há aqui um conjunto de vendas que podem não voltar a repetir-se, ou seja, há esse problema, não são vendas que se podem repor depois, não, são vendas que deixam de acontecer, ponto, não é? Isso muito é negativo. Agora, diria só mais uma coisa, que para fazer o tal paralelismo que fiz há bocadinho, em 2020, de máximo a mínimo, a Apple caiu quase 35%, e agora vai numa queda de cerca de 20%. Portanto, também me parece que ainda tem aqui espaço. Para cair mais, não é? Para cair. Ok, agora... para terminar. Agora é tempo do nosso consultório. E para quem chega agora no consultório, é onde nós respondemos às questões enviadas pelos nossos espectadores, e se quer colocar uma questão, na descrição do vídeo vai encontrar um link, pode clicar e deixar a sua questão. Então vamos começar aqui pela primeira questão que nos chega do Ricardo Paes, que é uma grande questão. Caros especialistas, eu sou um investidor que está há 3 meses no mercado, com vista no longo prazo e com exposição às principais empresas tecnológicas no mercado, Amazon, Google, Facebook, Microsoft e ETF de cibersegurança.
segurança, automação e IWDA. Fiz a análise fundamental destas empresas e concluí que estavam a um preço de salto para entrar. Acontece que o meu portfólio está a sangrar. Sabendo que o bear market está para durar, qual será o vosso conselho? Aguentar esta sangria desatada durante tempo indeterminado ou, por outro lado, aproveitar alguma pressão compradora de curto prazo, vender e assumir as perdas para depois investir novamente quando o mercado apresentar melhores perspectivas? Abraço de um PPR, para quem não sabe, é o nome de uma turma da formação, que é para as pessoas não estranharem, né? De formação de uma turma nossa do Manilab. Estão a ver? Isto é escrito com o coração, pá. Foi escrito com o coração, e um grande beijinho para a turma dos PPRs. Pedro, o que é que nós temos de dizer aqui ao Ricardo? O Ricardo está nervoso com esta sangria. Estamos todos. Aliás, quando ele diz especialistas, eu acho que também já não sou especialista. Porque começo a duvidar, já estou como o Filipe, que diz que eu já começo a duvidar. Mas eu diria o seguinte: a primeira questão do Ricardo ele foca-se no longo prazo. Ora, se ele tem uma perspectiva de longo prazo, eu imagino que seja para 3 ou 5 anos. E não se deve estar a seguir o mercado todos os dias. Se ele comprou quando fez uma análise, o que tem que perceber ou que tem que analisar é perceber se os pressupostos que o levaram à aquisição se mantêm ou não. Por exemplo, se fez um valor, se calculou o valor que achava que as empresas valiam. Ora, veja se a taxa de juros mudou ou se houve algo que fundamentalmente mudou. Se não foi esse o caso, então, se a perspectiva é de longo prazo, eu acho que deve manter. Já temos uma correção desde os máximos do Nasdaq, que roça aos 30%. É verdade que eu também acho que isto pode cair mais, e estamos na fase rápida e falta capitulação. Eu não acho como se começa a ouvir que o Nasdaq possa vir para os 7 mil pontos ou para os 8 mil. Eu acho que os 11 mil já é um bom suporte. Temos que considerar exageros e até vir um pouco mais abaixo, mas acho que irá estabilizar um pouco mais abaixo, mas iremos ter esta volatilidade. Depois, também referir uma coisa ao Ricardo, é que isto infelizmente no mercado não há preço de saldo. Quando às vezes achamos que o preço é bom, temos sempre que saber que isto pode ser sempre mais barato. O que há aqui que ter em conta é, se tem mais uma vez perspectiva de longo prazo de investimento, acho que são setores interessantes, são setores que eu também gosto, mas temos que estar preparados para esta volatilidade. A subida de taxa de juros tem mesmo este efeito nas empresas disruptivas e que têm pouco cash flow, que ainda necessitam de investimento e que só mais à frente é que vão ter retorno. Este é um dos efeitos que tem a subida dos juros. Temos que esperar, e provavelmente aqui vamos recuperar o dinheiro em mais tempo. Eu acrescentava só uma notinha relativamente a isto, e hoje o episódio está longo, que é a questão do risco. Eu sou muito insistente com esta questão do risco, que é, se não está a dormir bem, se calhar aqui há um desajuste. E bem sei que neste momento não há sequer analistas a dormir bem. Se calhar, não é? Tal são as quedas, como o Pedro estava a dizer. Mas, efetivamente, não esquecer, muitas vezes, a questão do perfil de risco da própria pessoa. E se ter uma carteira a sangrar, e estão todas a sangrar, não é? Mas se de repente se sente, este pode ser um momento para perceber o seu limite. O seu limite e o seu perfil de risco, não é? Perfil de risco, o verdadeiro. Exatamente, porque o verdadeiro não é na teoria, é exatamente nestes momentos que nós conseguimos avaliar até onde é que nós temos a capacidade, e se houver necessidade de, nos próximos reforços, ir para momentos de maior segurança, independentemente de haver saldos ou não, e ser exatamente quando os preços estão em baixo, onde aparecem as oportunidades, não em todo o lado, não é porque cai que se compra. Ok? Isto deixar também, nem tudo cai, depois vai voltar a subir, é verdade, mas deixar só esta nota relativamente ao ajustamento do perfil de risco. E vamos passar então à próxima questão, que nos chega do Sérgio Miguel. Estando nós em Portugal, quando se está a analisar uma ação, por exemplo, americana, comparando com produtos de menor risco, a fim de saber se é rentável o risco, devemos ajustar olhando à nossa realidade, ou comprando os produtos de menor risco, ou comparando, com os produtos de menor risco do país onde a empresa está inserida. Filipe, o que é que temos a dizer ao Sérgio? A pergunta é difícil, porque tem vários ângulos por onde pegar, e é uma boa pergunta.
Sim, em tese nós temos sempre que comparar os ativos dentro da sua esfera de alternativas. Dando aqui um exemplo, um dos motivos que está a ser apontado como motivo para vender ações nesta altura nos Estados Unidos é que, ainda ao contrário da Europa, mas já se consegue fazer aplicações sem risco em T-bonds a taxas de juro que já se vêem, digamos assim, que já não estão nos zeros, já estão nos 2,5, não é? Pronto, ou seja, nos 3. Portanto, nós já temos, antes de mais, juros visíveis, alternativas visíveis, que nos permitem, digamos, ter determinada rentabilidade, o que antes não acontecia. Portanto, sim, eu acho que nós temos sempre de ter em conta quais são as alternativas em cada mercado para fazer a comparação. No entanto, o ponto de partida que ali aparece é estando eu em Portugal. Não é? Ora, estando eu em Portugal, eu acho que nós temos que fazer um ajuste dos riscos países, por um lado, e isso faz-se através de análise, por exemplo, usando as metodologias da Modaran para Equity Risk Premium, em que nós podemos perfeitamente comparar dois investimentos semelhantes e ponderar pelo risco de mercado de cada país. Só que depois, ainda por cima, há um outro assunto adicional, uma camada adicional, que complexifica um pouco isto, que é o tema cambial. Portanto, ou seja, eu posso estar até a fazer essas análises todas bem feitas, mas depois eu, quando estou a investir em dólares, estou a investir, lá está, numa moeda que não é minha, e muitas vezes os retornos podem vir mais por esse lado, ou tanto por esse lado como por lado dos ativos propriamente ditos. Portanto, não é uma pergunta fácil, acho que depende muito da realidade de cada um. Aquilo que eu já fiz e que posso dizer é que, para fazer a comparação de projetos e de ações em concreto de países diferentes, eu estou a comparar sempre e a descontar, a utilizar as taxas risk-free ou risk-less, como agora se diz, de cada uma dessas geografias, e depois adiciono o country risk premium que vem do equity risk premium mais um risco país em cima. E portanto dá para fazer essa conta e comparar dessa maneira, mas depois há o tema do cambial, que também tem que ser tratado. Eu aconselharia fazer uma coisa um bocadinho mais simples, que é, dentro do processo de diversificação, arranjar uma gaveta para esses ativos em moeda estrangeira, porque há o tema cambial a ter em conta. Não posso deixar de dizer isto. Aliás, começamos hoje o programa a dizer isto, que é: as bolsas europeias estão a cair a menos, certo? Coloca-lhe a desvalorização do euro face ao dólar em cima desses níveis, e vemos que, afinal, se calhar está tudo um bocadinho ela por ela. Não é? Portanto, eu arriscaria a dizer que o ideal é arranjar uma gaveta para os investimentos fora da sua moeda e geri-los autonomamente. Muito bem, fica aqui esta nota, e, como sempre, a única coisa que nós pedimos é para deixar aqui uma avaliação, deixar aqui o seu like. Não se esqueça de subscrever o canal para que o algoritmo privilegie este vídeo e que mostre este vídeo a mais pessoas, na tentativa que nós temos aqui de promoção de mais e melhor literacia e educação financeira. E, meus senhores, nós voltamos para a próxima semana com mais temas para analisar aqui do mundo financeiro. Até para a semana! Deus, até para a semana. Até breve.